Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, e nossos queridos amigos Larry C. Johnson e o coronel Larry Wilkerson estão aqui conosco. Bem-vindos de volta, Larry e Larry. Ainda bem que temos essa ideia, e tenho tantas certezas sobre a segunda. Você tem que começar a dizer, Nima, bem-vinda de volta, Larry ao quadrado. Exatamente. Sim, por favor, clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Deixe-me começar com você, Larry, porque tivemos negociações acontecendo entre o Irã e os Estados Unidos em Genebra, mediadas pelos omanenses. Veja o que o ministro das Relações Exteriores do Irã disse sobre essas conversas. Duraram mais de 6 horas, na verdade, 6 horas e meia. Foram 4 horas, depois fizeram uma pausa, e então houve uma segunda rodada de negociações. Tivesse por freeze. Muito obrigado. Ministra Akshi, qual é a sua avaliação das negociações de hoje? Bem, tivemos uma discussão muito intensa e detalhada hoje e acho que fizemos um progresso muito bom. Foi a primeira vez que tivemos quase 6 ou 7 horas de conversas, tanto pela manhã quanto à tarde. Ainda foi de forma indireta e estou muito grato ao ministro das Relações Exteriores de Oman por fazer. Eu não sei qual é o problema com esse som. Está muito baixo. Enfim, deixe-me dizer o que ele disse. Ele disse que o resultado foi um tanto positivo e que eles estavam fazendo progressos, avançando nas negociações, o que também foi refletido pelo ministro das Relações Exteriores de Oman. Hoje, enquanto falamos, estamos vendo muitos sinais, vários sinais, de que um ataque está por vir, de que algo grande está prestes a acontecer. Larry, qual é o entendimento da situação atual? Arashi me lembra um jovem fuzileiro naval nas Filipinas. Alguns dos meus colegas que tinham fuzileiros sob seu comando me contaram essa história. O fuzileiro aparece e diz: "Conheci uma garota, senhor. Eu a amo. Vamos nos casar." Ela é uma garota de bar, o que é uma forma educada de dizer que é uma prostituta. E o jovem fuzileiro realmente acredita que ela o ama, mas ela só está se aproveitando dele. Foi exatamente isso que aconteceu com Arashi nessas chamadas negociações em Genebra. Porque agora mesmo, enquanto falamos, o Cazaquistão está fechando sua embaixada no Irã, os britânicos estão fechando sua embaixada no Irã e os Estados Unidos estão evacuando seu pessoal de Bagdá. O que você acha que isso significa? Significa que estamos indo para a guerra. Bem, mais uma vez, e sabe, vou usar outra metáfora de desenho animado, o Irã está se revelando como o Charlie Brown tentando chutar a bola. Sabe, a Lucy dizia, Charlie, vai lá. Desta vez, de verdade, com certeza, desta vez. E o Charlie sai correndo para chutar, pum, erra, cai de bunda. A gente já viu isso há 1 ano, em abril de 2025. O Wilkerson entra para negociar, sai e basicamente diz, sim, temos um acordo que permitirá ao Irã manter algum nível de enriquecimento. 24 horas depois de ter levado uma surra do lobby sionista, ele faz uma reviravolta completa. Não. Nenhum enriquecimento. De jeito nenhum. Se você vai entrar em uma negociação, o outro lado precisa entender que o que você diz vale, que você pode cumprir o que promete. O Wilkerson não pode. Eles não podem. E eu acho que tudo isso é uma encenação completa que está preparando para, não sei se vai ser no domingo ou na segunda, mas os Estados Unidos vão atacar o Irã. E aí, Cal, o que você acha? Concordo com o Larry. Vou dizer algumas coisas que acho que não estamos considerando. A menos que talvez o general Kane, em seu suposto alerta a Trump, tenha considerado. E isso é que podemos de fato estar diante dos indícios de uma guerra muito séria. Eu estava conversando com você antes, e como sabe, acho que Scott Ritter cometeu um erro.
típico de um fuzileiro naval, se me permite dizer, em sua avaliação das capacidades da Rússia e da China. Rússia e China juntas têm mais de 100 submarinos. Esses submarinos estão entre os mais capazes do mundo, tanto de ataque quanto de mísseis balísticos. Mas estou falando aqui principalmente dos submarinos de ataque, cerca de 40 em cada frota. São submarinos superiores, os únicos no mundo que se igualam a eles, e em alguns casos os superam, principalmente dependendo da liderança do comandante, são os nossos. Tudo isso para dizer que o Mar da Arábia do Norte, depois de estudar por 3 anos no Naval War College em 2 cursos, posso afirmar que ele tem algumas das melhores zonas de convergência, temperaturas, níveis de salinidade e assim por diante, capazes de neutralizar tanto o sonar ativo quanto o passivo. Ou seja, submarinos podem se esconder ali melhor do que em qualquer outra parte dos oceanos, exceto sob o gelo do Ártico ou da Antártida. Então, você está diante da possibilidade de uma presença russa ou até chinesa naquela região. E a propósito, mencionei que os chineses têm vários submarinos diesel-elétricos extremamente silenciosos que não teriam problema algum em percorrer essa distância. As pessoas olham para mim e dizem, "Você está brincando?" Eu respondo, "Volte e veja o que fizemos no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Realizamos patrulhas de submarinos diesel-elétricos de 5.000 milhas por trecho, totalizando 10.000 milhas. Patrulhamos até o Estreito de Formosa, o Mar do Sul da China, o Mar Amarelo, o Mar do Japão. Afundamos navios por lá e voltamos para casa. O Tang e o Wahoo eram incríveis nesse tipo de coisa, os 2 melhores assassinos da Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso para dizer que você pode se esconder no Mar da Arábia do Norte, onde ninguém consegue te encontrar. Nem mesmo um submarino de ataque americano conseguiria te achar. Na verdade, vocês poderiam estar lado a lado e nem saber disso. É assim de difícil encontrar um submarino no norte. Então imagine que eu estou lá fora, talvez um submarino chinês e um russo também, e eu lanço torpedos em 6 direções e acabo com um porta-aviões dos S-300. Aí, quem saberia? Foi 1 ou 2 mísseis iranianos de alta velocidade? Ou foi um submarino? Quero dizer, eles têm a capacidade de responder de uma forma que seria devastadora. Não que não fôssemos eventualmente descobrir ou achar que descobrimos o método que usaram. E talvez isso levasse a uma guerra ainda maior. Mas não subestime a capacidade deles de agir. Vejo pessoas o tempo todo subestimando submarinos, uma arma letal na face da Terra. Seja um submarino de mísseis balísticos com ogivas nucleares suficientes para nos destruir, seja um submarino de ataque, que pode ser bastante furtivo, especialmente nessas águas. Então acho que isso é muito mais complicado do que o Scott estava apresentando, em termos da capacidade de Rússia e China de fazer coisas que, a princípio, nem saberíamos que aconteceram, exceto pelo fato de que o porta-aviões estaria no fundo do oceano. Ei, perdi isso. O que o Scott disse? Você pode me dar a versão resumida? Row. Ele esteve no seu programa, acho. Ele basicamente disse que não achava que a Rússia ou a China interviriam de forma significativa. Entendi. O argumento dele era que eles não tinham capacidade para isso, e eu não acredito nisso nem um pouco. Ele disse, Larry, além do que o coronel acabou de dizer, que nenhum exército tem as capacidades que os Estados Unidos têm quando se trata de um ataque. E ele disse que, se os Estados Unidos entrarem, entram com tudo, e serão mais devastadores do que qualquer exército na Terra. É por isso que a Rússia e a China podem não intervir, sabe? Sim, eu amo o Scott como a um irmão. Todos nós amamos. Ele não está criticando o Scott, mas está completamente errado nisso. E eu tive uma conversa com um amigo que ainda está na ativa e envolvido nessas operações. A atitude dele foi, por que os chineses iriam querer ajudar os árabes? Foi basicamente isso que ele disse. Por que eles iriam querer ajudá-los? E eu respondi, bem,
Eles desenvolveram tecnologias de combate, de defesa, e elas nunca foram aplicadas em um ambiente de combate real. Então, claro, agora eles têm a chance de testá-las no Irã e de testá-las contra o próprio país que vem os ameaçando. Com certeza. Por que você acha que eles implantaram mísseis de defesa aérea de longo alcance no Irã, segundo relatos? Eles implantaram um radar 3D avançado, que consegue enxergar até 430 milhas a partir do Irã. É móvel e difícil de detectar. Segundo relatos, os russos têm fornecido sistemas de defesa aérea S-300 e S-400. A importância do Irã agora, como um ponto econômico crucial tanto para a China quanto para a Rússia, enquanto constroem essa nova ordem econômica internacional, é que o Irã não é apenas mais um país por aí. Quero dizer, é um ponto de passagem essencial para o futuro. É por isso que tanto a Rússia quanto a China têm sido muito ativas em oferecer apoio. E veja, a forma como essa força dos Estados está sendo retratada ao redor do Irã é muito enganosa. Dizem, bem, temos uma armada de navios. Temos um único porta-aviões com 3 destroyers. Francamente. Eles provavelmente têm um submarino por lá. Ele pode lançar cerca de 100 mísseis de cruzeiro Tomahawk. Mas aquele porta-aviões e aqueles 3 destroyers têm capacidade muito limitada, porque estão permanecendo a 700 a 1.000 milhas da costa. Se aproximarem mais, e teriam que fazer isso para que os F-35C desses porta-aviões possam operar, eles têm apenas um alcance de combate de cerca de 600 milhas. Então, eles podem voar 600 milhas, mas depois precisam ser reabastecidos. Eu não vejo nenhum avião-tanque americano, os KC-135, sobrevoando o Irã, dizendo, ei pessoal, o posto de gasolina está aqui. Eles seriam abatidos. Isso significa que precisam ser reabastecidos no mar. E há o mesmo problema com o destacamento dos F-35A na base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita, e em Muwafaq Salti, na Jordânia. Novamente, para chegar à fronteira do Irã, é um voo de cerca de 700 milhas para esses caras, e depois eles ainda têm mais 267 milhas até Teherã. Então nós destacamos um número impressionante de aeronaves, cerca de 1/3 dos esquadrões de F-35 da Força Aérea dos Estados Unidos. No entanto, os requisitos operacionais para torná-las eficazes em combate em um ambiente hostil, acho que esse é um dos motivos pelos quais o general Kane disse que há muito risco envolvido. Sem dúvida. Isso é incrivelmente complexo. E ainda nem começamos a contabilizar o que há por aí. Foi publicado um mapa que mostra cerca de 100 radares de sistemas de defesa aérea implantados de norte a sul ao longo daquela fronteira ocidental. Isso é loucura. É uma completa loucura o que os Estados Unidos estão prestes a fazer. Não poderia concordar mais. Não poderia ter dito melhor. É verdade que o Scott tem razão no sentido de que se reuníssemos tudo o que temos e lançássemos tudo contra o Irã, poderíamos causar uma devastação enorme. Enquanto isso, o Irã estaria eliminando o Estado de Israel. Mas mesmo dizendo isso, o que vem depois? Onde estão as forças que você vai colocar em terra para garantir que o que quer que tenha sido feito seja consolidado e funcione a seu favor? Onde elas estão? Eu te digo onde estão. Estão no mesmo lugar que aqueles jovens homens e mulheres no Ford. Alguns deles estão prontos para se amotinar porque as coisas têm estado terrivelmente ruins para eles. Agora, aqui está uma mensagem que recebi de um marinheiro esta manhã. Vou ler isso para você palavra por palavra porque é a pura verdade. O USS Gerald Ford está no mar há 241 dias. Sua missão foi estendida 2 vezes e agora ele está voltando para o Oriente Médio pela 3ª vez. Marinheiros estão perdendo funerais, nascimentos, os primeiros passos de seus filhos. O sistema de esgoto do navio está falhando, o que todos nós já sabemos.
exigindo chamadas de manutenção todos os dias e lavagens com ácido que custam $400 mil cada. Membros da tripulação estão dizendo a repórteres que querem deixar a Marinha. O moral está sendo descrito em termos que jornalistas de defesa não usam desde o Vietnã. Essa missão está a caminho de durar 11 meses. O recorde pós-Vietnã é de 294 dias, estabelecido pelo Abraham Lincoln durante a Covid em 2020. O Ford vai quebrar esse recorde e ela não vai voltar para casa. É aí que estamos com isso. Esse é apenas um navio. Sim, é um navio de capital, um navio importante, e é necessário para essas operações se quisermos, como Scott estava dizendo, lançar toda a força que pudermos contra eles. Suspeito que haja outros navios em condição semelhante, porque sei o quão ruim tem sido o histórico de recrutamento da Marinha nos últimos 6 ou 7 anos. 40% abaixo do necessário na reserva naval dos Stausen, onde estão muitos ativos críticos, e de 10 a 15% abaixo na força ativa. Larry, você acha que eles vão usar o porta-aviões Gerald Ford de forma ofensiva ou vão usá-lo para defender Israel? Tá lá para defender Israel. Quero dizer, se está no Mediterrâneo, não tem capacidade ofensiva em relação ao Irã. Porque, novamente, precisamos entender as distâncias de que estamos falando. Quando um F-35 decola, ele pode voar cerca de 600 milhas e então fica sem combustível. Precisa ser reabastecido. Então é preciso considerar que quando ele atinge cerca de 500 milhas, é hora de começar o reabastecimento. Você não espera até o tanque estar vazio. A distância de Tel Aviv até o Irã é de cerca de 1.600 milhas, bem mais de 1.000. Portanto, apenas do ponto de vista de se eles poderiam realizar um ataque de forma eficaz, é duvidoso. Agora, se eles estiverem transportando, bem, os F-35 também podem carregar o que é chamado de JASSM, um míssil conjunto de ataque ar-superfície de longo alcance. E ela tem um alcance efetivo de cerca de, dizem 550 milhas. Mas sabe, vamos arredondar para 500. Então isso dá aos aviões um certo afastamento. Mas eles não estão levando em conta o fato de que os S-300 e S-400 são muito capazes, especificamente projetados para interceptar esse tipo de míssil. E, na verdade, pelo que eu entendo, alguns JASSMs já foram usados no campo de batalha na Ucrânia, e a Rússia conseguiu abatê-los. Então eles estão trazendo não apenas conhecimento teórico, mas também experiência prática nisso. Mas vamos voltar ao que o Coronel Wilkerson estava destacando. Qual diabos é o objetivo? Quer dizer, sabe, isso não é, ei, vamos nos juntar e sair por aí explodindo coisas. Qual é o objetivo? E vimos, sabe, com a Operação Rough Rider no Iêmen em março passado, que eles tinham um objetivo claro: estabelecer a liberdade de navegação para que qualquer navio que entrasse no Mar Vermelho pudesse ir aonde quisesse, sem medo de ser atacado. Esse é um objetivo muito claro e específico. Os Estados Unidos não conseguiram alcançá-lo. Falhamos com 2 porta-aviões, pelo amor de Deus. E agora vamos transformar o Irã, que é 9 vezes maior que o Iêmen, com um único porta-aviões que deve realizar operações ofensivas, apenas um, e ainda precisa ficar longe o suficiente da costa para não ser afundado. Sabe, acho que esses caras assistiram a muitos filmes de Top Gun. Outro aspecto que as pessoas não estão realmente considerando, Larry sugeriu isso em seus comentários anteriores, é pensar na Espanha de 1936, quando as pessoas estavam testando seus equipamentos, especialmente os nazistas. E pense nisso ao refletir sobre a Rússia e a China. Agora, a Rússia testou muito bem sua capacidade terrestre na Ucrânia hoje, mas não testou sua capacidade naval em grande escala. Teve alguns problemas com submarinos e navios de superfície, mas não muitos. E a Rússia tem, como eu disse, uma frota de submarinos bastante formidável. Eu desafio qualquer um a me dizer que instantaneamente, ou mesmo em 1 ou 2 semanas, conseguiria afirmar o que realmente afundou combatentes dos Estados Unidos. Eu os desafio. Eles mentem e dizem que podem, mas não conseguirão.
a menos que alguém esteja filmando o rastro do torpedo atingindo a polpa do porta-aviões ou algo assim. E eles não conseguirão fazer isso muito bem, porque os torpedos mais sofisticados viajam em grande profundidade, não deixam rastro na superfície e só emergem quando estão sob o alvo. Larry, o político informou que o ataque pode ter sido israelense, com apoio dos Estados Unidos. Quando se trata da opinião pública aqui, mais de 70% dos americanos não apoiam uma nova guerra no Oriente Médio contra o Irã. Então, como eles podem mudar essa mentalidade entre o povo americano? Isso vai fazer parte da estratégia nesta guerra, em que o Irã obviamente reagiria e acabaria atingindo os Estados Unidos e Israel. É por isso que algumas pessoas argumentam que esse poderia ser o objetivo principal. Israel ataca primeiro, o Irã responde, pessoas morrem, e então os Estados Unidos entram no conflito. Não, você não pode descartar isso. As mentiras que foram repetidamente contadas ao povo americano sobre o Irã são simplesmente estarrecedoras. Eles continuam insistindo que o Irã é o principal patrocinador do terrorismo. Não, não é. Quero dizer, isso é uma mentira descarada. Mas a maioria dos americanos acredita nisso. Eles acreditam que o Irã tem atacado consistentemente os Estados Unidos, ignorando o fato de que as operações militares do Irã na Síria foram direcionadas contra os mesmos islamistas radicais que supostamente nos atacaram em 11 de setembro. O que deveria ter sido uma aliança natural entre os Estados Unidos e o Irã foi prejudicado, e foi prejudicado pelos sionistas. E sabe, eu não duvidaria que eles talvez encenassem um ataque a um dos navios dos Estados Unidos e colocassem a culpa no Irã. Porque se a história for contada assim, ei, estávamos cuidando da nossa vida e fomos atacados do nada, então agora temos que destruir o Irã, bem, essa seria a narrativa que eles empurrariam. O problema é que os Estados Unidos não têm essa capacidade sem recorrer a armas nucleares. Já vimos as limitações do poder naval dos Estados Unidos em março passado, no Mar Vermelho. Lá tínhamos 2 porta-aviões, pelo menos 4 destroyers, um cruzador e talvez até mais navios desse tipo. Tínhamos supremacia aérea, quero dizer, sabe, nós controlávamos o espaço aéreo. E com tudo isso, tínhamos nossa excepcional inteligência por satélite. Mesmo assim, tivemos dificuldade em localizar lançadores móveis de mísseis. Foi por isso que colocamos MQ-9 Reapers no Iêmen, para procurar, porque eles podiam encontrá-los e então atirar. O único problema era que os iemenitas ficaram muito bons em derrubar nossos Reapers. Eles estavam abatendo cerca de 1 por semana. Isso representava quase $250,000 em Reapers jogados fora. Vimos o caos do combate, em que aparentemente, por fogo amigo, abatemos um dos nossos próprios F-18. E então, você sabe, nunca tivemos a história completa sobre o outro que caiu do convés de um porta-aviões. Virou rápido demais. Virou rápido demais em uma rotação apertada demais por causa do Mar Vermelho. Por que seria isso, hein? Quero dizer, sim, essa ideia de que temos alguma grande invencibilidade, como Andrei Martyanov tem apontado de forma consistente e correta, nós não vencemos porcaria nenhuma desde a Segunda Guerra Mundial. Sabe, entramos no Panamá, maltratamos os panamenhos e capturamos Noriega. Nunca vi Muhammad Ali desfilando por aí dizendo, ei, eu bati no garoto da cadeira de rodas, sabe? Mas esses somos nós. Gostamos de ir com os fracos e com ineptamente não podem se defender. Sedes fogos epsista e manter nossa própria depois. Sabe, Nima, se eu ainda fizesse algumas das coisas que costumava fazer por Powell, as coisas pelas quais ele dizia que me mantinha por perto, pensamento operacional fora da caixa, como ele chamava, eu, se estivesse no comando, deixaria Israel me atacar e então os destruiria. E então, se os Estados Unidos entrassem na jogada, só então eu começaria a atacar os ativos americanos.
Mas eu aproveitaria a oportunidade. Fui atacado, eles me atacaram, então destrua-os. Acho que eles poderiam fazer isso em 6 ou 7 dias. Será que conseguiríamos nos organizar o suficiente para recoordenar? Porque provavelmente teríamos que recoordenar e calibrar o que vamos fazer, porque não acho que vejo um plano aqui. Realmente não vejo. E veja, o plano para a Venezuela era requintado por um motivo em particular, eu acho. Eu vivo criticando as SOF, Forças de Operações Especiais, mas elas fazem suas pequenas missões. E não digo isso de forma depreciativa. Quero dizer que elas têm missões pequenas, não têm grandes missões militares completas. Elas as executam muito bem, com bastante precisão. E se tudo ocorre no tempo certo e conforme o planejado, geralmente são bem-sucedidas. Mas esse tipo de guerra não é assim. Isso é coisa grande. E nós não temos um bom histórico recente em lidar bem com coisas grandes. Então, se eu fosse o Irã, faria isso. Iria direto contra Israel. Eu não atacaria nenhum ativo dos Estados Árabes ou árabe, até que ficasse claro que os Estados também estavam envolvidos. Larry, há imagens mostrando um grande número de aviões-tanque de reabastecimento da Força Aérea dos Estados Unidos estacionados no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. Quão seguro isso vai ser? Eles vão permanecer lá se algo acontecer, ou vão movê-los de lugar? Bem, eles acreditam que o sistema de defesa antimísseis Patriot, o domo de ferro e o sistema THAAD vão protegê-los. Má suposição. Eles vão descobrir que estavam errados. Há uma tendência real de subestimar grosseiramente as capacidades do Irã, da Rússia e da China. A arrogância ocidental nesse sentido é completamente injustificada. Seria uma coisa se fôssemos como campeões repetidos do Super Bowl e pudéssemos desfilar dizendo: "Ei, somos muito bons. Ganhamos Super Bowls." Mas se o Ituante Celsius Grau suja vai no Steam, no Iraque e no Chinoth. Tudo se acumula. Então acho que o Irã está preparado para destruir esses ativos aéreos. E vamos entender. Cada KC-135, pelo que sei, e num ambiente de combate, um avião-tanque pode reabastecer cerca de 4 aeronaves antes de precisar se retirar. E, novamente, isso não é um processo de 2 ou 3 minutos. Leva tempo para alinhar, conectar e fazer o combustível fluir. Agora, multiplique isso por 168 F-35, que foram implantados pelo menos, e, além disso, 20 F-22. Então reunimos uma força aérea massiva, uma grande capacidade aérea. Mas, no fim das contas, como eles realmente executam as missões? Isto não é como o último filme de Top Gun, em que Tom Cruise e sua equipe voam pelas montanhas do Irã, lançando coisas aqui e ali. Não, não vai ser assim. E estou fazendo algumas suposições aqui. Estou partindo do princípio de que, como resultado dos eventos de junho passado, o Irã aprendeu algumas lições importantes. Que a maioria dos ataques contra radares terrestres e sistemas de defesa aérea foram, na verdade, ataques terrestres realizados por grupos que haviam se infiltrado no país. Não acho que eles tenham esse problema desta vez. Acredito que os elementos de contra-inteligência e o serviço de inteligência iraniano têm estado bastante ativos desde junho passado e agora, especialmente desde os protestos no início de janeiro. Então é isso, sabe? Os Estados Unidos, a gente lê a nossa própria imprensa e se convence de que realmente somos tão bons quanto dizemos ser. E aí, sabe, o Coronel Wilkerson, com a carta que ele leu, a gente sempre se perguntava por que, naqueles antigos navios à vela, chamavam o convés de popa de poop deck. Bem, ok, poop é a palavra francesa para convés, então eles não estavam realmente defecando ali. Mas no USS Gerald Ford, com certeza estão. Então, se não conseguimos manter um sistema de encanamento funcionando em um porta-aviões de 13 bilhões de dólares, como é que vamos fazer todas essas outras coisas magníficas que são ainda mais complexas? Isso é o que eu não entendo.
16 bilhões de dólares. Ah, 16 bilhões. Foi mal. E o Ford Tiermago já construído. Coronel, quando se trata do porta-aviões Gerald Ford, o senhor acha que o que aconteceu é algo estrutural, algo que se desenvolveu ao longo dos anos? Ou é que a tripulação simplesmente não está satisfeita com a situação? O senhor mencionou que eles ficam lá por 8 meses, longe de suas famílias, e talvez seja por isso que estejam insatisfeitos com tudo isso. Que talvez estejam agindo assim apenas porque querem voltar para casa. Pelo que estou ouvindo, e é algo anedótico, mas acho que faz sentido, é uma combinação dos dois. O sistema é falho. Ele nunca deveria ter sido projetado e construído da forma como foi para um navio flutuante tão enorme. E há muita gente a bordo. Acho que eles não consideraram realmente a relação entre o tamanho do navio, o número de pessoas e quantas vezes essas pessoas precisariam urinar ou ir ao banheiro, seja lá o que for. Então, projetaram um sistema que entope com facilidade e, ao mesmo tempo, provavelmente é inadequado para o navio, seu tamanho e densidade populacional. Acho que os marinheiros se aproveitaram disso, no entanto. Começaram a enfiar coisas nele, camisetas, coisas assim, porque estavam cansados de não ter paradas em portos, cansados de quando havia uma parada, ela durar 24 horas e metade da tripulação nem conseguir desembarcar. Provavelmente é um pouco dos dois. Não sei disso com certeza, mas suspeito que seja uma mistura de mau design e tropas irritadas. Larry, saiu nas notícias que o drone mais caro das Forças Armadas dos Estados Unidos, o Triton, ou algo assim, avaliado em cerca de 230 milhões de dólares, aparentemente desapareceu perto do Irã. Ah, é o mesmo caso do monstro do Catar, ou algo do tipo? Qual é a verdadeira história nisso? O que há de real nisso? É por isso? Não, acho que o drone dos Estados Unidos foi abatido, ou os iranianos assumiram o controle dele. E eles já fizeram isso antes. Quer dizer, você sabe, o drone Shahed é baseado num drone da CIA que os iranianos derrubaram intacto lá por 2011 ou 2012. Então, sabe, quando você entra nesse campo, o plágio é uma coisa boa. Se você puder copiar de outra pessoa, não vai tirar um F do professor. Eu sei que com seus alunos você os puniria, mas no campo da inteligência e tecnologia militar, se você puder copiar algo de alguém que tem algo ótimo, vá em frente, faz. Sim, os chineses são ótimos nisso. Sim. Vai ser interessante, Nima. Não sei se você viu aquele filme de alguns anos atrás que meio que sugeria isso na época em que o F-35 ainda não parecia tão ruim quanto parece agora. E se eles capturarem o F-35, ele pode bater em uma montanha, cair no chão ou ir parar no mar. Quero dizer, nesse filme há uma sugestão, e me disseram que a Força Aérea e a Lockheed, em particular, fizeram algo a respeito. De que eles realmente assumiram o controle da aeronave e a pilotaram no filme. E depois descobriu-se que isso realmente poderia ser feito. A partir do solo, você assume o controle da aeronave porque o sistema é tão sofisticado e, ao mesmo tempo, tão vulnerável nesse sentido. Disseram-me que eles consertaram isso, corrigiram, colocaram um patch, o que quer que fosse necessário. Mas vamos supor, como o Larry disse, que os iranianos descobriram como fazer isso. Because they work. Sim, e vamos observar também que os russos e os chineses têm capacidades de guerra eletrônica bastante avançadas, muito superiores às nossas. E novamente, no caso da Rússia, isso foi testado em combate. Eles já testaram sob fogo, então trazem essa experiência para a mesa também. Sabe, isso é algo que as pessoas também esquecem. Que a Rússia provavelmente é o exército mais experiente do mundo neste momento. E pode apostar que essa experiência, quando relevante, está sendo compartilhada com seus amigos e aliados.
Larry, quero levantar outro argumento que o Scott fez no meu podcast, que o exército americano está muito mais preparado do que os russos, iranianos ou chineses, e que é por isso que eles poderiam lançar algum tipo de operação capaz de mudar o jogo, no caso do Irã. Isso é verdade? Quão preparados eles estão? Como vocês comparam os exércitos? Ambos. How could he say that? Based on what? Como ele pôde dizer isso? Com base em quê? Quero dizer, os Estados Unidos, nossa experiência nos últimos 25 anos tem sido lutar contra tribos, seja no Iraque ou no Afeganistão. Então não se trata de exércitos organizados, com uma cadeia de comando bem definida, usando uniformes, com bases e tudo mais. Eles são meio como meus antepassados lutando contra os britânicos em 1776. Fazendeiros, pastores, e nós não fomos muito eficazes contra eles. Quero dizer, sim, podíamos usar mais poder de fogo contra caras que basicamente carregavam rifles. Mas não demonstramos nenhuma experiência em conseguir manobrar de forma eficaz contra um adversário de mesmo nível. Na verdade, a chamada contraofensiva na Ucrânia, lançada em junho de 2023, não foi resultado do planejamento ucraniano. Ela foi planejada e executada por oficiais da OTAN e dos Estados Unidos, e fracassou. They planned it and executed it, and it failed. And the failure, I mean, this is what I found astonishing. E o fracasso, quero dizer, isso foi o que achei surpreendente. Não me considero Clausewitz nem Sun Tzu, mas entendo o suficiente para saber que se você vai lançar uma ofensiva terrestre contra forças bem entrincheiradas, com fortificações, campos de tiro interligados e artilharia, é melhor ter algum poder aéreo para suavizar o terreno, junto com a artilharia. E esse poder aéreo precisa incluir apoio aéreo aproximado. Eles não tinham nada disso. Nem sequer tornaram isso um requisito. Ah, vai dar certo. Estaremos no Mar de Azov. Quero dizer, vimos Petraeus, Hodges, Jack Keeney, todos esses palhaços dizendo estaremos no Mar de Azov em agosto. Não aconteceu. Então não sei de onde o Scott tira essa avaliação positiva. Não vimos isso no desempenho real das Forças Armadas dos Estados Unidos. In terms of the actual performance of the U.S. military. Coronel, o outro ponto que o Scott levantou é que o principal problema para os Estados Unidos seria a sustentabilidade do conflito. Você entra de cabeça, mas por quanto tempo consegue manter a intensidade dos ataques? Essa é uma das perguntas mais importantes neste momento para qualquer operação, para qualquer planejador do lado americano. Como o senhor vê isso? Bem, eu ouvi, e novamente é algo anedótico, embora em alguns casos seja um pouco mais do que isso, que um dos motivos pelos quais Kane, se de fato o fez, e eu suspeito que isso seja provavelmente verdade, realmente fez alguma advertência ao presidente sobre isso pode não ser tão fácil quanto você pensa, foi porque ele mandou uma equipe sair e visitar não apenas as instalações da RTX, Lockheed, Grumman e outros grandes contratantes, mas também ver o que havia disponível em outros lugares. E um dos estados que ele visitou em particular foi o Arkansas, para ver o que havia disponível para aumentar a produção em tempo hábil. E ele teve uma impressão muito ruim. Então, quando Larry diz, ou qualquer outra pessoa diz que temos apenas um suprimento limitado de Patriots, um suprimento limitado disso, daquilo e de outras coisas, e que Israel vai usar muitos deles por conta própria, eles estão certos. O que você faz quando, uma semana depois do início da guerra, você já não tem mais balas? Quer dizer, é só um problema simples de matemática. E é por isso que fico meio surpreso que nossos chamados planejadores não tenham conseguido entender isso. Então, se o Irã lançar um míssil contra Israel, ou contra nossas bases na Arábia Saudita ou na Jordânia, aquela bateria de mísseis Patriot, ou o THAAD, vai ter que disparar no mínimo 2 mísseis para lidar com um míssil inimigo. Bem, como vimos durante a Guerra de 12 Dias, o Irã não lança apenas 1 ou 2, eles lançam de 50 a 100. Certo, é só fazer as contas. No mínimo, se eles lançarem 200, você vai usar 400 mísseis Patriot.
Oh, so why does that matter? Because annual production. Ah, então por que isso importa? Porque a produção anual de um míssil Patriot, não o lançador, mas o míssil em si, é de cerca de 700 por ano. Então, em um único dia, em um único confronto, você usaria 60% da produção anual apenas nesse dia. O que acontece se isso se repetir por mais 3 ou 4 dias? E é a mesma coisa com os destroyers. Eles carregam 96 células desses sistemas de lançamento vertical embutidos no convés, cerca de 50 na frente e 46 atrás. Depois que disparam os mísseis carregados ali, a única maneira de recarregar é ir a um porto que tenha um guindaste e as instalações necessárias para fazer isso. Então, de repente, novamente consigo facilmente imaginar um cenário em que o Irã lança 200 drones acompanhados por 20 mísseis contra um dos destroyers. Sim, e eles podem derrubar a maioria disso, mas quando tudo acabar, estarão esgotados. E agora precisam voltar. E se saírem, o porta-aviões tem que ir junto, porque o porta-aviões não pode ficar lá sozinho. Ele precisa desses destroyers, em teoria, para defendê-lo. Quero dizer, isso não é algo complicado, mas, pelo amor de Deus, criamos um sistema à la Ruby Goldberg. Muito caro, muito frágil, que não funciona em condições reais de combate e é logisticamente muito custoso. É um sistema projetado para enriquecer os contratantes. Coronel, como o senhor se sente em relação ao governo britânico? Eles vão participar do ataque? Por que ouvimos falar sobre caças britânicos chegando a Israel e Chipre e todas essas notícias surgindo? Como o senhor vê os britânicos participando disso? Ou eles não vão se envolver tanto? Eu não ficaria surpreso se eles fizessem isso. Eles são burros o suficiente, ao que parece. Já mostraram isso na Ucrânia e em outros teatros. Mas não acho que isso vá ser decisivo de forma alguma. Eles também vão acabar sendo abatidos. Enquanto Larry falava, eu estava lembrando de um momento que tivemos com o secretário Perry e o General Gary Luck na Península Coreana. Era uma época de tensão muito elevada. Achávamos que íamos entrar em guerra. Na verdade, quando nos reunimos com o secretário Perry, isso foi no meu seminário do War College do Corpo de Fuzileiros Navais, ele basicamente disse que estava com muito medo de que fôssemos entrar em guerra. Luck não estava exatamente hesitante em relação a isso, nem tão perturbado, mas estava perturbado. Conversamos sobre 1000 peças de artilharia, basicamente obuses, nas montanhas, que sairiam e disparariam pelo menos 10 tiros antes que seus F-16 e outros recursos da Força Aérea da Coreia do Sul pudessem alcançá-los. E esse também era o ponto. Eles atacariam todos de uma vez. Esses disparos atingiriam a Grande Céu e há 250 mil americanos lá, e assim por diante. E por fim conseguimos que todos admitissem que essa era uma situação muito precária. Eu servi na Península. Servi na 2ª Divisão de Infantaria. Eu estava lá quando a árvore caiu, por exemplo. Eu vi como estávamos despreparados para um ataque através da DMZ. Eu vi como estávamos despreparados. Então estamos sentados ali conversando com eles, dizendo, ok, digamos que haja movimentos militares ao mesmo tempo. Eles invadem Seul, praticamente a colocam em chamas, destruída. E então dizem, terminamos. Querem sua capital de volta, ou o que for. Vamos negociar por isso. Mais ou menos como fizemos quando a Primeira Guerra da Coreia terminou, ou terminou em termos de combate real e passou para as negociações. As pessoas não pensam dessa forma. Ah, pensam sim. E talvez você possa ter uma situação assim, somada ao seu despreparo para ela. E como eu disse, eu vi essa falta de preparo de perto e pessoalmente. Tive que carregar meu Cobra com foguetes de aletas dobráveis de 2,75 pousando em cima do depósito de munição. Era assim que estávamos despreparados. Então isso também precisa ser levado em consideração. É preciso levar em consideração, como Larry disse, que não fazemos algo assim há muito tempo. Venezuela, sim. Afeganistão, sim. Bombardeamos a Líbia, sim. Iraque, Somália e vários outros.
Meio como as FDI, sabe, matando civis e jogando bombas nas pessoas e esse tipo de coisa. Isso a gente sabe fazer bem. Mas esta vai ser uma guerra de verdade. Larry, o que sabemos sobre iranianos ou chineses talvez sendo treinados durante a guerra na Ucrânia? Porque vimos norte-coreanos na região de Kursk. E quanto aos iranianos e chineses, você acha que eles estavam participando? Não sei nem como seria possível treinar iranianos e chineses, mas ouvi dizer que em alguns vídeos que saem da Rússia, em canais russos, dá para ouvir pessoas falando persa, alguém entre eles falando em persa. Dá para meio que reconhecer isso sempre que se vê um desses vídeos. Qual é a sua compreensão sobre isso? Bem, se eles estiveram lá, não foi uma presença muito grande. Pode ter sido mais uma questão de familiarização. Veja, seja exército, força aérea, marinha ou fuzileiros navais. Se não estão lutando, estão treinando. E o treinamento ideal, se possível, seria com fogo real. Então sim, não me surpreenderia se certos observadores iranianos ou chineses, pelo menos, estivessem lá para ver como essas operações de combate aconteciam. Até um ano atrás, porém, o Irã estava fortemente envolvido, lutando contra o ISIS, Al-Nusra e vários grupos sunitas radicais. Mas se dermos um passo atrás e olharmos para os últimos 4 anos, e esse é o ponto que o coronel Wilkerson levantou mais cedo, a Rússia está muito à frente de qualquer outro país do mundo neste momento, em termos de lições aprendidas em combate. Eu colocaria a Ucrânia em segundo lugar, exceto pelo fato de que eles estão do lado que recebe os ataques. Eles não estão desferindo os golpes, estão levando-os de frente. E a Rússia cometeu erros. Eles erraram. Eles aprenderam. Quero dizer, esse é o ponto. Eles aprenderam a fazer ajustes rápidos no campo de batalha com base nas boas informações de inteligência que estão recebendo. Eles não ficam parados dizendo, bem, isso não está de acordo com o plano. Então, só porque você é um soldado na linha de frente e está vendo isso, vamos ignorar. Não, é exatamente o contrário. Eles têm sido muito receptivos ao que as tropas da linha de frente estão dizendo. Ei, esse drone específico é péssimo. Ou aqui está o que precisamos fazer para nos defender melhor. Então sim, essas lições serão levadas para o Irã. Mas vamos lembrar que nos primeiros dias da operação militar especial da Rússia, o Irã teve um papel fundamental no fornecimento de drones. E se você acha que desde aquela guerra de 12 dias, o Irã ficou de braços cruzados, sem produzir milhares de drones, bem, você sabe como eles fazem muito disso de forma subterrânea. Eu não acho que a inteligência ocidental tenha a menor noção da real capacidade e do tamanho da força iraniana de mísseis e drones. Eu só acrescentaria a isso, Nima, que se você olhar para a nossa guerra civil, por exemplo, e observar as mensagens trocadas, especialmente do consulado para a Grã-Bretanha, quando os britânicos estavam tentando decidir se deveriam ou não apoiar o Sul, para aumentar e fortalecer sua situação em relação ao algodão, e essencialmente adotar a posição do Sul, isso poderia ter resultado na criação de 2 países do outro lado do Atlântico. Na verdade, não seria uma estratégia ruim. É uma longa história, mas uma das coisas que o cônsul apontou à liderança britânica, ao ministro das Relações Exteriores e ao primeiro-ministro da época, foi que ele se comunicava diretamente com eles, muitas vezes indo direto ao primeiro-ministro. O ministro das Relações Exteriores recebia uma cópia porque sua posição era tão importante e a decisão a ser tomada era tão significativa. Uma das coisas sobre as quais ele relata, de forma um tanto anedótica, mas muito realista, é o medo que deveria estar no coração de todo o país europeu. Eles tinham, e confirmaram isso diplomaticamente aos britânicos por meio de canais oficiais, observadores em nossos campos de batalha, em Antietam, em Gettysburg, em Cold Harbor. Eles estavam com medo, e ele também incutiu esse temor nos britânicos.
de que o exército de 1 milhão de homens, comandado por Grant, 82 essa guerra, cruzado em outro lugar mundo. Bem, não fizemos isso. Nós nos desmobilizamos e fomos para a fronteira com alguns batalhões e foi basicamente isso. Mas eles ficaram assustados por causa daqueles observadores no campo de batalha. Tudo isso para dizer que o Larry está certo. Há observadores em todos esses campos de batalha vindos de outros países tentando entender o que está acontecendo, especialmente em termos tecnológicos e afins. Rússia, China e Irã, provavelmente por meio dessa espécie de tríplice entente, por assim dizer, estão provavelmente tão bem informados, certamente a Rússia mais do que qualquer outro, sobre a guerra moderna quanto qualquer um no mundo, inclusive nós. Larry, na semana passada nós também tínhamos observadores em muitos desses campos de batalha, então não quero que pareça que estou ignorando isso. Sim, da última vez que conversamos, lembro que estávamos discutindo sobre o vice-presidente dos Estados Unidos, que está tentando reagir contra, você sabe, aqueles que querem atacar o Irã. Eu estava me perguntando qual é a sua compreensão da situação atual com J.D. Vance, porque parece que ele está se tornando um dos mais... Bem, ele diz que não vamos, que somos capazes de fazer as coisas de forma diferente, que a maneira como travamos será diferente e revolucionária. Aqui J.D. Vance diz: Tão claro quanto possível, o Irã não pode ter uma arma nuclear. Esse seria o objetivo militar máximo, caso esse fosse o caminho escolhido. É isso, naturalmente, que estamos tentando alcançar, como o presidente disse, pela via preferencial da diplomacia. Mas é muito simples. Precisamos chegar a uma posição em que o Irã, o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo, não possa ameaçar o mundo com terrorismo nuclear. Acho que a maioria dos americanos entende que não se pode permitir que o regime mais insano e perigoso do mundo tenha armas nucleares. É isso que o presidente está tentando alcançar. Esse é o objetivo que ele estabeleceu, e ele vai tentar alcançá-lo diplomaticamente. Mas como todos sabemos, Bill, o presidente tem várias outras ferramentas à sua disposição para garantir que isso não aconteça. Ele já demonstrou disposição para usá-las e espero que os iranianos levem isso a sério em suas negociações de amanhã, porque é certamente isso que o presidente prefere. Tillåts system terrorismo nuclear. Vá em frente. Estou de volta a 2002. Eu também estive lá em parte do discurso sobre o Estado da União. Citação. Isto é uma reprodução direta de George W. Bush em 2002. Não devemos permitir que a nação mais perigosa do mundo tenha as armas mais perigosas do mundo. Essa foi uma frase no discurso sobre o Estado da União de Trump. Foi exatamente o que J.D. Vance acabou de dizer também. Um pouco mais de variação nas palavras, mas é a mesma coisa de novo. Tentando crédito do povo americano de uma ameaça aos Estados Unidos. Não é. Categoricamente não é. Sim, é só olhar os números. Se julgarmos um país por seus ataques diretos ou pelo uso de procuradores, quando se trata dos Estados Unidos e do Irã, os Estados Unidos, no mínimo, são responsáveis pela morte de pelo menos 300 mil iranianos. O Irã, em termos de suas ações e procuradores, é responsável pela morte de menos de 1.000 americanos. Então os números contam a história. J.D. Vance está mentindo. Não sei se é por ignorância ou se ele está deliberadamente ignorando os fatos. Mas o Irã não é o principal patrocinador do terrorismo no mundo. Simplesmente não é. Os números não sustentam isso. Sente-se e me mostre os ataques terroristas de cada ano. Sit down and show me the terrorist attacks each year. The groups that have been consistently reported. Os grupos que têm sido consistentemente monitorados pela Agência Central de Inteligência e posteriormente pelo Centro Nacional de Contra-Terrorismo, o CTC, coletam e relatam ataques e vítimas. Vamos nos concentrar apenas nos grupos que realmente matam pessoas.
Os grupos que mais mataram, responsáveis por cerca de 80% de todos os ataques terroristas internacionais, são formados por extremistas sunitas. E o Irã não faz parte de nenhum desses grupos. ISIS, Al-Qaeda, o Talibã, Hayat Tahrir al-Sham, há outro também. Exceto que nós abraçamos esse cara no Salão Oval e o colocamos no poder na Síria. Então, novamente, isso é tão típico. Já vimos isso antes ao longo da história, como observou o coronel Larry Wilkerson. Nós fizemos isso. Fomos à guerra com o Iraque em 2003 e agora estamos fazendo de novo, inventando uma justificativa falsa para ir à guerra com o Irã. Um dia desses, vamos fazer isso e isso vai nos morder na bunda, de um jeito terrível. E eu não desejo isso para nós, mas há uma parte de mim que diz espero que aconteça, e que aconteça logo, para que a gente pare com isso, para que paremos com esse ciclo de violência. Nós é que temos mais de 700 bases militares espalhadas pelo mundo. China, Irã e Rússia juntos não têm 15 bases militares espalhadas pelo mundo. Somos nós que temos provocado guerras constantemente e matado sírios, iraquianos, afegãos, líbios e somalis. Sabe, é só seguir a lista. Agora poderíamos acrescentar os cubanos também. Se você percorrer a lista de terroristas do mundo, de acordo com a definição de terrorismo com a qual praticamente todos concordamos, se você percorrer essa lista, a maior organização terrorista da face da Terra é a Força de Defesa de Israel. E quem, então, é o maior patrocinador do terrorismo na face da Terra? O Império, os Estados Unidos. Carl, um dos principais problemas, na minha opinião, aos olhos dos israelenses, aos olhos do governo Netanyahu, é que os iranianos, depois da experiência da Guerra de 12 dias, perceberam que os mísseis podem fazer algo que torna as armas nucleares desnecessárias. Eles podem nos atingir com mísseis. Esse é o principal problema agora. É por isso que Marco Rubio começou a falar sobre os mísseis iranianos. Mas quão realista é isso? Vamos supor que eles estejam falando sobre o programa nuclear e depois sobre os mísseis. Quem vai se importar com o quê? Porque é preciso ter algum tipo de base para o seu argumento. Você não pode ir tão longe a ponto de não fazer sentido para o seu adversário. Não se for conosco. Você está falando com o cara que organizou os preparativos para e depois a execução final de a apresentação de 5 de fevereiro de 2003 nas Nações Unidas. Burrice minha. Você não precisa de nenhuma prova. Tudo o que precisa é da sua retórica. J.D. Vance provou isso, George W. Bush provou isso, Dick Cheney provou isso, Condoleezza Rice provou isso, um monte de gente provou e estamos fazendo de novo. Estamos provando novamente que tudo o que você precisa é da palavra e pode fazer pessoas suficientes acreditarem em você se continuar repetindo a mesma coisa. Foi assim que Trump venceu a presidência. É assim que Trump mantém uma parte do povo americano. Está caindo a cada dia. Vi os números ontem. Rapaz, está despencando bem rápido, tanto a taxa de aprovação quanto a de reprovação. Mas é assim que se faz. Você mente. Você mente descaradamente. Bibi Netanyahu ganha a vida mentindo descaradamente todos os dias. E aliás, não sei se você viu uma coisa. Tá gravado. Você pode assistir. Está em hebraico, mas as legendas são bem boas. No final do discurso dele em hebraico para um grupo dos seus caras, ele disse: "E se isso não funcionar, eles vão receber o ataque mais devastador imaginável." Bem, o que diabos você acha que isso significa? Já carregaram as bombas? Já as moveram para o ponto de carregamento? Quando ele fala em hebraico, Nima, você precisa ouvir. Quando ele fala em inglês, ele está dissimulando, mentindo, trapaceando, roubando. Mas quando está conversando com os amigos em hebraico, geralmente está dizendo o que realmente pensa ser a verdade. Larry, aqui está o que o Rubio disse.
O que quero destacar, no entanto, é que o Irã possui um número muito grande de mísseis balísticos, especialmente mísseis balísticos de curto alcance, que ameaçam os Estados Unidos, nossas bases na região e nossos parceiros na região, incluindo nossas bases nos Emirados Árabes Unidos, no Catar e no Bahrein. Eles também têm recursos navais que ameaçam o transporte marítimo e tentam ameaçar a Marinha dos Estados Unidos. Portanto, quero que todos entendam que, além de um programa nuclear, eles possuem essas armas convencionais que são projetadas exclusivamente para atacar a América e atacar os americanos. Ele é um bom mentiroso. Ai, meu Cristo. Narco Marco. Ele tem usado algumas das próprias drogas. Seus parentes estavam vendendo nas ruas de Miami. Ele simplesmente publicado a Holocaust em Teherã. Santo Deus. Lord. Again, who has attacked? Sabe, de novo, quem atacou quem? Foram os Estados Unidos? Do jeito que o Marco e esses palhaços apresentam, parece que nós, os Estados Unidos, somos uma garotinha sentada num parque cheirando flores e esses brutamontes feios do Irã vieram tentar nos violentar. Na verdade, nós é que somos o agressor. Nós é que somos o assassino. Nós é que somos os matadores. O Irã basicamente tem se defendido. Somos nós que financiamos, apoiamos e treinamos a Mujahideen al-Khalq. E a Mujahideen al-Khalq realizou... Ei, pessoal, parem, meus cachorros estão aqui enlouquecendo. Realizou assassinatos de uma dúzia de cientistas iranianos. Dá para imaginar o que os Estados Unidos fariam se o Irã estivesse realizando assassinatos de cientistas ou financistas importantes aqui nos Estados Unidos? Quero dizer, ficaríamos justificadamente indignados. E é isso que temos feito. Nós executamos, assassinamos Soleimani. E sabe, justifique isso. Somos nós que temos usado a violência contra o Irã de forma consistente. Eles gostam de culpar o Irã pelo bombardeio da instalação dos fuzileiros navais em Beirute, no Líbano, em outubro de 1983. Mas Alastair Crooke, que estava por lá na época e conhece bem a região, disse que aquilo foi obra da Amal, não do Hezbollah. Foi a Amal que fez aquilo. Bem, esse grupo foi fundado em 1972. De novo, para quem tem dificuldade com matemática, isso é 7 anos antes do surgimento da República Islâmica do Irã, certo? Então esse grupo tinha suas próprias razões e motivações para atacar. Eles não precisavam de incentivo, financiamento ou apoio do Irã. Mais uma vez, esse padrão de propaganda serve para incitar o povo americano a apoiar uma guerra que não podemos vencer e que provavelmente resultará em perdas significativas para nós. E tudo o que tenho a dizer, Nima, é que Ankara deveria estar profundamente preocupada, porque, de acordo com Naftali Bennett, eles são os próximos da lista. E pode acreditar que seguiremos a mesma ordem. Coronel, só para encerrar esta sessão, se Trump atacar, eu acho que ele vai, vamos ver qual será o momento, sabe? O momento exato do ataque. Mas como o senhor vê a situação, se algo der errado, se seguir na direção errada e não alcançar o que Trump está buscando, quais seriam as repercussões desse resultado para o próprio Donald Trump? Bem, minha estimativa, e provavelmente não é melhor do que a de ninguém, é que não vai acabar bem para ninguém. Do lado do Iraque, do lado de Israel, do lado árabe, para outros na região e para nós. Não vai acabar bem de jeito nenhum. E essa será a preocupação enfrentada por cada parceiro, cada participante e seus aliados. O que fazemos agora? Porque realmente azedou. E isso pode acontecer de várias maneiras. Sendo a mais devastadora, talvez Israel cair nos primeiros 5 ou 6 dias e usar uma arma nuclear, o que abriria um cenário totalmente novo. A questão então é, todos nós vamos parar, tomar consciência do que aconteceu e recuar, ou vamos escalar o conflito? Esse é o verdadeiro problema aí, eu acho. Existem outras maneiras de pensar sobre a escalada, além de simplesmente Israel usar mais de uma arma nuclear, ou talvez o Paquistão entregar uma a outra parte, ou algo do tipo.
Há todo tipo de implicações nisso. Na minha visão, é muito parecido com agosto de 1914, quando todos, Grã-Bretanha, Alemanha, Rússia, França, achavam que a guerra terminaria em 6 meses. E cada um deles acreditava que sua aliança ou entente seria bem-sucedida. Foi a guerra mais sangrenta da história humana até aquele momento. Esta pode ser uma situação do mesmo tipo, e não estou tentando exagerar. Estou tentando descrever o potencial aqui que todos os envolvidos parecem não estar considerando, exceto, talvez, os iranianos. Yeah. Yeah, what we need is Sabe, o que precisamos é de um oficial dos Estados Unidos. Não importa se é do Exército, da Marinha, da Força Aérea ou do Corpo de Fuzileiros Navais, que se levante e diga: eu devo renunciar à minha patente. Não vou ser cúmplice de uma guerra ilegal. O presidente está nos levando à guerra sem um ato do Congresso, de acordo com a nossa Constituição. A única maneira de entrarmos em guerra é se o Congresso a autorizar. E se o Congresso autorizar, então, claro, preste continência e cumpra suas ordens. Mas não é esse o caso aqui. E Trump, se seguir adiante com isso, vai inaugurar uma era da história sem precedentes. Porque normalmente até George W. Bush, quando foi a guerra no Iraque, tinha 71% do povo americano apoiando. Mas agora há apenas 21% apoiando. But now you got 21% supporting. So when it goes bad, I don't say if it goes bad. It will. Então, quando der errado, e eu não digo se der errado, vai dar errado, você procura alguém para culpar. Não há mais ninguém para quem a culpa possa recair além de Trump. E isso, acredito, marcará o fim efetivo de sua presidência. Sob esse ponto de vista, os democratas ficarão encantados, mas isso terá um custo terrível para os Estados Unidos. Não podemos descartar que, com navios de guerra russos e chineses na região e pessoal russo e chinês em solo iraniano, se os Estados Unidos prosseguirem com esse ataque, as ramificações se estenderão além das relações entre Israel, Irã e Etoms. Isso destruirá qualquer possibilidade de um acordo negociado na Ucrânia. Possibility for a negotiated settlement out of Ukraine. Because again, it will show that. Porque, mais uma vez, isso vai mostrar por que Putin perderia tempo conversando com Steve Witkoff e Jared Kushner. Os iranianos estão dizendo: ei, cara, tivemos uma ótima reunião, estamos avançando, temos uma opção. E antes que eles se encontrem novamente em Genebra na segunda-feira, os Estados Unidos muito bem podem atacar. Então, bem, não tivemos escolha. Então, por que se quer conversar com Witkoff e Kushner? As palavras deles não significam nada. Eles não têm poder para cumprir nada. E então, sabe, acabei de ver outra notícia. O governo Trump está tomando medidas para assumir o controle da Rosneft, uma das empresas petrolíferas russas, para que possamos controlar os recursos. Essa é uma ótima maneira de promover boa vontade com a Rússia nas negociações. É inacreditável o que esses palhaços estão fazendo. It's unbelievable what these clowns are doing. Sim, obrigado. Thank you so much. Muito obrigado. Valeu pelas más notícias, Johnson. Foi ótimo conversar com você. Sempre um prazer. Great talk to Always a you. pleasure. Que você vive em tempos perigosos. Cara, é isso nós temos mesmo. Eu somente. Sim, tudo bem. See you soon. Bye bye. Thank you. Take care. Até logo. Tchau. Cuide-se.